porque o filho se arrependeu. O pai deu graça. Disse: Pai, aos seus servos, trazei depressa melhor roupa e vestilho, porque o pecado nos desnuda. O pai restitui a dignidade do seu filho. Aquilo que o pecado desnudou, cubram com a melhor roupa. E ponde-lhe um anel na mão. A autoridade restitua o senso de pertencimento. Trago as alparcas, as sandálias para vestir os pés dele. Restitui o pai, então, o senso de dignidade, de pertencimento, de direção. Ele não é um escravo para andar descalça. Tragam sandálias para cobrir os pés do meu filho. E o bezerro cevado, para que possamos comemorar. Porque é para isso que a gente reserva esses animais, esses gados. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Aquilo que Deus reservou para, no tempo apropriado, no tempo do arrependimento, Ele trazer à tona para celebrar, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Porque ele se arrependeu, o pai deu graça. Porque ele se arrependeu, o filho mais velho não entendeu isso, achou que o pai estivesse sendo injusto. Como pode? Eu te sirvo fielmente. Nunca quebrantei um de todos os teus mandamentos. Permaneci contigo enquanto ele foi embora. Foi desperdiçar sua herança com as meretrizes, com as prostitutas. Olha o que ele fez, meu pai, com a sua herança tão preciosa, fruto do teu trabalho, fruto do suor da tua fronte. Olha como ele gastou, pai. Meu pai, ele não gastou de uma forma sábia para empreender, para multiplicar a tua herança. Ele gastou da forma mais vil, mais baixa possível, com as prostitutas, a sua herança. Aquilo que o Senhor deu o sangue, o suor da tua fronte, a vida, porque lembre que o sangue é vida. A vida que o Pai deu para acumular aquela herança. Ele cuspiu em cima disso, ele desprezou. Ele não teve nenhum senso de reverência, de consideração para com seu pai. Ele gastou a herança com as prostitutas até ficar miserável e começar a desejar, a comer a comida dos porcos. Foi essa a reclamação do filho mais velho. Como pode o Senhor trazer o bezerro cevado, que há de melhor, aquilo que a gente guarda e reserva para as grandes celebrações, para comemorar os triunfos, né, as alegrias da vida, porque o filho mais velho não entendia naquele momento que o arrependimento de uma alma é motivo de grande alegria, é razão de celebração. O filho mais velho não entendia isso. Talvez ele pensasse que o pai só devesse matar o bezerro cevado na ocasião de um casamento, né? Na ocasião do nascimento de um filho. Ele não sabia que o arrependimento é o grande motivo de celebração. Mas por quê? O pai explica: porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Por isso, porque se trata do retorno daquele que estava perdido, daquele que estava morto. Ele ia para a perdição, ele ia para a morte eterna, arder no fogo do inferno. Você não está entendendo que esse cara sofreria
castigo muito pior do que qualquer coisa que ele pudesse sofrer na face da terra, do que qualquer vergonha, do que qualquer humilhação. Por isso a gente tem que celebrar, porque o destino dele mudou a partir do momento que ele se arrependeu e foi se retratar com o Pai. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. A marca do verdadeiro pecador arrependido. Ele reconhece que ele não é digno. Essa é a marca do pecador arrependido. Reconhecer o seu estado, reconhecer não apenas a falta que ele cometeu contra o Pai, reconhecer não apenas que ele transgrediu contra o Pai, mas reconhecer que ele não é digno. Ele não é merecedor de ser chamado filho, porque ele desprezou o seu pai, a herança do seu pai. Então, de fato, ele não é digno. Isso não é drama, não é exagero, é verdade. Ele não é digno. E ele reconheceu. E ele não foi na esperança, na expectativa de ser acolhido como filho, mas sim contratado como um servo. Bom, eu sei que o Senhor é tão benigno que até os teus servos têm fartura de pão e eu estou passando fome. Eu me arrependo, não sou digno de ser chamado teu filho, mas vim aqui confiado na tua bondade, de que pelo menos o Senhor, talvez, eu, porque eu confio na sua bondade, de que o Senhor vai me contratar como um dos seus jornaleiros, faze-me como um dos teus servos, para que eu tenha um pouco de pão para comer. Que ele sabia que o pai, ele tinha consciência da benignidade de seu pai, mas ele sabia que ele já não era digno de assumir a posição de filho. Só que o pai agiu de uma outra forma. Diante do seu arrependimento, o pai lhe restitui a dignidade, lhe restitui a autoridade de filho, o senso de pertencimento. O pai diz: tragam depressa a melhor roupa para vesti-lo, porque ele se arrependeu. Essa é a atitude, a ação de Deus diante de um pecador que se arrepende. Essa é a ordem que ele dá aos anjos. Tragam depressa a melhor roupa, cubram a nudez dele, vistam-no, ponham uma coroa, não é um anel, né? No caso, a Bíblia fala da coroa sobre os filhos. Ponham uma coroa na cabeça dele. E nos pés, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, né? Que a Bíblia fala desse calçado. Cubram-no e celebrem. Deus não é ordem. Ai do anjo que não celebrar no céu, quando um pecador se arrepender, verdadeiramente, porque é o Pai que determina se o arrependimento é verdadeiro ou não. Não são os homens. Não são os homens que determinam se o arrependimento é verdadeiro. Não são os jornaleiros do Pai, não são os servos do Pai. É o próprio Pai que vai estabelecer se aquele arrependimento foi sincero, foi verdadeiro ou não. E sabe como o Pai determina que um arrependimento é sincero? Quando ele dá nos céus essa ordem: tragam a melhor roupa, vistam, vistam ele e celebrem. Por isso Jesus disse que há muita alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Foi o que Jesus disse. Então, assim age o Pai Celeste diante de um pecador miserável, vem todo nu, todo sujo, todo imundo. Ele vem todo imundo, sim. Ele vem todo sujo, sim. Ele vem indigno, sim. Mas ele vem arrependido. Ele vem arrependido na presença de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se ele viesse sujo, imundo, pecador, mas não arrependido, não disposto a se retratar com seu pai, porque ele
ele assume, ele reconhece que não sou digno de ser filho, então serei servo. Serei servo para o meu pai. Que direito eu tenho de ser um filho, sendo que eu desperdicei a herança do meu pai tão preciosa, sendo que eu o desonrei? Não, não posso ser filho. Serei servo dele, dele. Eu estou sendo um servo de um estrangeiro que não me dá de comer. Eu não posso comer nem das bolotas desses corvos. Então é melhor ser servo do meu pai, que eu seja servo dele. Ele é tão bom que os servos dele têm fartura de pão. Eu vou servir a ele, ao meu pai. Não posso mais ser filho? Pois bem, então serei servo. Ele será o meu senhor. Ele veio arrependido. Ele não veio achando que o pai era obrigado a reavê-lo, que o pai era obrigado a restituir aquilo que ele perdeu por causa da sua irresponsabilidade, por causa do seu pecado, né? Contra o pai. Não. Mas ele veio sujo, provavelmente ferido, passando muita fome, muita necessidade, e reconhecido de que não era digno e disposto a servir o pai, a se sujeitar. Esse é o servir, se sujeitar. Esse é o significado do servir, do ser o jornaleiro do meu pai, já que não posso ser filho, disposto a se sujeitar à autoridade do seu pai. Então, por isso, porque ele se arrependeu, ainda que ele tenha cometido terríveis pecados contra o pai, o que de fato ele fez, porque ele se arrependeu, disposto a se sujeitar, porque ele se arrependeu, o pai deu graça. O pai respondeu com graça. Essa é a ordem de Deus. Não, então, por causa desse arrependimento, anjos, vistam-no, coloquem uma coroa na cabeça dele, vistam-no, cubram essa nudez, por nem mais um segundo. Permitam que essa alma que se arrependeu permaneça nua na minha presença. Isso é a bondade de Deus. O pai diz: trazei depressa, aqui, agora, não demorem, não demorem, não permitam que essa alma que veio arrependida na minha presença, prostrada e disposta a se sujeitar à minha autoridade, fique nua e imunda diante de mim. Não vou aceitar isso. Assim é Deus, o Pai Celeste, o grande Rei, o Mestre do Universo. Assim Ele é. E ainda diz: e depois que vocês cobrirem, depois que vocês vestirem, depois que vocês restituírem a dignidade e, né, a autoridade, porque o filho, ele é investido de autoridade. Ele tem uma autoridade, né? Dentro daquilo que o pai determina, dentro daquilo que o pai estabelece, ele tem autoridade, certo? Não de si mesmo, mas a autoridade que o pai, com a qual o pai o investe. Por isso que Jesus disse que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que viu, que vê o pai fazer, isso ele faz. Por isso Jesus disse: eu não falo de mim mesmo, mas eu estou comunicando as palavras que o pai me deu para transmitir a vocês. O anel é o símbolo da autoridade. Mas também tem que ter a alegria, a celebração entre os anjos. Deus ordena, e depois que vocês cobrirem esse pecador arrependido, que celebrem, cantem, dancem, comemorem, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Por isso, Deus ordena, e ai do anjo que não dançar naquele momento, que não celebrar,
É obrigado. É uma ordem que o Senhor ordena aos seus servos. Matem o bezerro, tragam, matem, comamos e nos alegremos. Isso não é só você preparar, é bom você se alegrar também, porque há motivo de alegria. Há motivo. Um morto acaba de reviver. Um perdido acaba de ser encontrado. E o seu filho mais velho estava no campo, provavelmente trabalhando no campo, né? Servindo ao seu pai. Quando ele veio, chegou perto de casa, ele ouviu as músicas, ele ouviu as danças. Achou estranho. E foi investigar isso. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Por que essa música? Por que essa dança? O que está acontecendo? E o servo respondeu: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O pai estava preocupado com a possibilidade de que seu filho pudesse vir a morrer, pudesse vir a se ferir. Estava certo na sua preocupação, porque de fato o filho voltou num estado calamitoso. Provavelmente, muito provavelmente desnutrido, não só sujo, mas desnutrido. Mas o recebeu salvo, ele está vivo. Por isso seu pai está se alegrando, que ele está vivo. Ele o recebeu com vida. Mas o filho mais velho se indignou. Não queria entrar na festa. Eu me recuso a participar disso aí. Me recuso. Saindo o pai estava com ele. Filho, entra, vamos celebrar o teu irmão. Estava perdido, agora ele está aqui. Ele voltou para casa. O lugar que ele não deveria ter saído, ele voltou, ele se arrependeu. Mas o filho responde ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, ele não chama de irmão, ele diz: este teu filho, eu não quero nada com esse cara, com esse camarada. Não me associe com ele, não me compare a ele. Eu te sirvo fielmente. Eu nunca transgredi o teu mandamento. Eu sou digno, ele não. Então nem vou chamá-lo de irmão. Não vou chamá-lo de irmão. Não o associe comigo. Este teu filho, eu não quero nada com ele. Que desperdiçou os teus bens com as prostitutas. Vindo ele, que mataste-lhe bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Porque lembra que, a princípio da parábola, Jesus disse que o pai repartiu a herança entre os dois. Ele não apenas deu ao filho que se perdeu, ele deu a parte do filho que escolheu ficar. Então o pai não está exagerando, ele está dizendo a verdade. As minhas coisas são tuas. Por que você não pegou um cabrito para comemorar com seus amigos se as minhas coisas são tuas? Ué, o pai não transferiu a herança, mesmo estando vivo, né? Não transferiu, não dividiu, não repartiu a herança entre os dois? Então, já que você queria um cabrito para você se alegrar com seus amigos, por que você não tomou iniciativa? Por que você não foi e pegou? Tu estás sempre comigo. As minhas coisas são tuas. Sabe, o pai pergunta: qual o problema? Será que você não percebe que nós estamos próximos? Você está comigo? Você está aqui? Como quem diz, debaixo das minhas asas? E que o que é meu é seu? Por que a revolta? Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos. Era justo, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se.
O pai diz isso, que o seu coração é cheio de misericórdia. Não há, meu filho mais velho, nenhuma misericórdia no seu coração para se condoer e se compadecer do seu irmão que estava desgraçado? Por quanto tempo mais você queria que ele estivesse perdido? Por quanto tempo mais você queria que ele permanecesse morto? Já não bastou tudo que ele passou? Você acha que ele não sofreu as consequências das ações dele? Ele voltou miserável, sujo, sem um tostão no bolso. Ele, ele pagou, sim, pelos seus erros. Não no sentido de que um castigo do pai lhe foi imposto. Não. Mas ele colheu o que ele plantou, no sentido de que ele colheu o que ele plantou. Ele semeou desonra e colheu desonra. Ele semeou desprezo para com o pai, colheu desprezo também, porque a Bíblia diz que o Senhor, um homem que ele servia, não lhe dava de comer, a ponto do jovem querer comer a comida dos porcos e não poder. É como diz o salmista, que a violência do ímpio recaiu sobre a sua própria cabeça. É a ação e a reação, a escolha e a consequência. Por quanto tempo mais você queria que o teu irmão ficasse naquele estado, imundo, nu, passando fome, num estado de total humilhação, de decadência? Ele estava morto, estava perdido. Por isso, é justo nos alegrarmos, porque agora ele reviveu. Agora ele se arrependeu. Ele voltou para o lugar de onde ele nunca devia ter saído. Ele voltou para casa. E o retornar para casa, na parábola, representa a reconciliação com Deus. Isso significa reconciliação com Deus. Vamos nos alegrar. Acabou a vida do pecado, né? A vida que é vivida sem se considerar a honra que se deve ao Pai, o respeito que se deve ao Pai, o amor, a reverência que se deve ao Pai. Essa vida acabou, porque essa é uma vida de morte. Deus diz: aqueles que me desprezam serão desprezados, os que me honram serão honrados. Entende? Acabou essa vida, que não é vida, é morte. Agora ele vive, porque agora ele voltou para casa, porque agora novamente ele se sujeitou à autoridade do seu Pai. Então é justo nos alegrarmos.